Olá pessoal, mais uma ação e reação nesta sexta-feira, dia 13 de outubro de 2017. A pauta está grande, a pauta de hoje, né? Odiado por uns, amado por outros, o horário de verão volta nesse sábado, né? Sábado à meia-noite você avança o relógio para 1h da manhã, né? Até que ponto chegamos? Vítimas negociam com ladrões para pegar de volta pertences de menos importância, como documentos, né? Polêmica, mais uma polêmica do Dória. Dória cogita dar comida de astronauta para moradores de rua. O Dória que está viajando hoje, está na Europa, o seu vice também está na Europa, né? E o presidente da Câmara está, de uma certa maneira, tomando conta da prefeitura da cidade, né? E o Dória diz em rede social que é a favor de dar comida de astronauta para moradores de rua. A população responde que a população de rua não é cachorro para comer ração. Até aí tem cachorro que tem vida melhor que de ser humano, né? Então, polêmicas à parte, mais uma do Dória aí. Jogando contra o povo, Câmara Municipal de Santos quer que condomínios arquem com preço de contentores. Pauta grande. Santos deixa escapar a vitória e não força o time da Ponte Preta. Corinthians se mantém líder. Palmeiras, que ganhava por 2-0, deixa o Bahia empatar no final do jogo e São Paulo dorme no rebaixamento. Desafio dos médicos. 2 em cada 10 pediatras afirmam sofrer de violência no trabalho. Para discutir essas e outras notícias, hoje nós temos a advogada, professora, escritora, pós-graduada Rosilma Rodan e também o nosso empresário, advogado, comentarista aqui, João Vilela. Hoje é dia ímpar, né? Então eu começaria pela esquerda, mas como é uma mulher, né? E nós estamos no mundo das mulheres, vamos começar pela direita hoje, com certeza o João não vai ficar chateado. Vamos começar pela Rosilma Rodan para as suas apresentações iniciais. Boa tarde a todos, obrigada pela preferência. Desculpe, Vilela, que já entro atropelando. Meu amigo querido, sempre um prazer fazer programa, tanto com o Filete, meu amigo querido, como o Vilela também, que eu conheci aqui no Ação e Reação, e no TV Com Debate também, que já fizemos juntos. E é um prazer sempre debater os problemas da região que sempre afetam tanto a nossa vida. Rosilma, que tem mais... Meu filho é fã da Rosilma, como professora, foi professora dele no Objetivo, sempre fala da Rosilma e tal. Por que vocês não trazem a Rosilma? Eu falei, ela é muito ocupada, não tem tempo, mas agora ela vai vir com mais frequência aqui. Querido, um beijo para você, a admiração é recíproca. E também o nosso João Vilela aqui. Obrigado, Filete. A Rosilma tem uma coisa que eu admiro muito nela, que é essa questão do ensino de direito para crianças e adolescentes. Se você não fosse a pessoa que você é, só isso já bastaria. Mas você é uma pessoa muito mais que isso. Mas isso é uma coisa que eu admiro muito. É uma coisa que faz uma falta incrível, realmente, você ter a noção de cidadania. Não é? As pessoas dizem, não é isso. É cidadania. É saber se portar como um cidadão. Principalmente a noção de que tudo que você faz tem volta, e não é misticismo. Até física, né? Porque a física... É ação e reação no exatamente. Programa, né? Aliás, o programa tem tudo a ver, porque a gente pensa que a gente pode fazer qualquer coisa, né? E sem as pessoas têm que aceitar. Depende do impacto que você provoca no outro. E o direito mexe muito com isso, claro. Porque o direito só nasce depois de outro saber a obrigação e cumprir. E ter uma noção básica da vida é importante. Eu sempre falo, eu fui fazer direito tardiamente, eu fui fazer direito depois de uma certa idade. Antes você não fazia direito, João? Não fazia direito, exatamente. Mas a gente nota, justamente, Filete, não fazia mesmo. Muita coisa que eu deveria fazer de uma forma, acaba fazendo de outra por desconhecimento. Porque nós casamos, faz parte do direito, saber que regime de comunhão que você vai querer adotar. Nós compramos um carro, nós vendemos um carro, nós compramos uma casa, nós vendemos uma casa, nós alugamos um imóvel, toda a nossa vida, nós trabalhamos, nós somos regidos por uma lei específica para isso. Ou seja, tudo que nós fazemos, acordamos de manhã, quando nós acendemos a luz do nosso quarto,
fazemos um contrato com a companhia de tudo, eletricidade. Vilela, é que nós não podemos alegar o desconhecimento da lei se por um acaso não conhecermos e infringirmos. Assim, então é um pouco desequilibrado isso. Muito. A nossa lei orgânica do município de Santos, por exemplo, tem um dispositivo que diz que nós cidadãos santistas, temos direito de conhecer as leis que nos afetam a vida. Claro. Só que quando acontece isso? Como? Nunca. Quer dizer, então você também não pode alegar desconhecimento quando você infringe como atenuante. Você é punido. Todo mundo tem que fazer direito. Eu penso que sim. Não, eu acho que direito é instrumental. Senão vai perder na vida, João. Veja, você abre conta num banco, você tem que fazer... Eu, por exemplo, na loja, eu tenho vários direitos que me acompanham o dia inteiro, todos os dias. Então, eu tenho desde o direito do consumidor, eu tenho que saber a CLT muito bem, o direito do funcionário, de trabalho, do empresarial. Eu tenho todo, trabalho sem dúvida, mas é empresarial, administrativo. Você sabe, Vilela, eu estou fazendo mestrado em Direito da Saúde na Unisanta, que é um... Eu quase fui fazer esse curso. Porque eu adoro, eu recomendo, maravilhoso, professores magníficos, recomendo. E esse curso, ele é aberto tanto para a área do direito, como para a área médica, como para outros profissionais também. Certo. Então, nós temos tido o privilégio de privar, tanto com os operadores do direito, então juízes, desembargadores, advogados, como médicos também. E hoje, terça-feira, nós tivemos uma reunião, porque nós estamos fazendo uma série de pesquisas lá, e eu agora vou citar minha amiga médica querida, Maria Cristina Abreu de Menezes, que apesar de ter o mesmo sobrenome que eu, não é minha parente. Aliás, nós somos lá do mesmo lado de Sergipe, pode ser que até tenhamos parentesco. Ela é médica do serviço público, né, do Guilherme Álvaro, uma excelente, aliás, ela trabalha no Hospital da Zona Noroeste. A minha outra amiga médica que trabalha no Guilherme Álvaro, que também vou mandar um beijão, que é a Sara Gil. Mas a Maria Cristina Abreu de Menezes, ela nos revelou que entrou nesse curso de Direito da Saúde para ajudar os colegas médicos a não cometer erros médicos que às vezes são cometidos não porque a pessoa queira, mas porque às vezes não sabe que é um erro médico. Claro. Né? Então eu achei bem bacana da parte dela, né, generosa, de estar fazendo um curso para ajudar os colegas. E a gente também tem exemplos como o Arnaldo Haddad e a própria Neuza Bittar, que foram fazer direito e abandonaram a medicina para ser advogado dos médicos. Assim, então, muitas vezes o médico se põe numa situação por desconhecimento da lei. Né? Então, e nossa lei, Rosima, você sabe melhor que ninguém, ela é muito complexa. É tão complexa que nós tivemos agora a discussão, eu tive a paciência de escutar boa parte do debate da questão que teve agora no STF em relação a se a Câmara poderia, o Congresso poderia, de quem que seria a prerrogativa para condenar ou para afastar. Ficou um jornal inteiro falando sobre isso. Pois é, ficou um jornal inteiro falando sobre isso e depois eles continuaram e ninguém se entendia lá. É tão complexa a situação, é tão, talvez, mal feita a lei. A nossa lei é muito longa, é mal feita, ela é complexa, ela não bate nos pontos certos. Quando a gente faz um contrato muito extenso, alguma coisa também pode estar errada no contrato por ser tão extenso. Uma vírgula muda tudo, muda sentido. E nós temos uma dificuldade imensa. Eu estou lendo agora bastante o nosso Código de Edificações. Já até fui conversar com o presidente da Câmara, Adilson Júnior. Temos conversado bastante sobre isso, né? Olha, que todo empresário que tem a necessidade de realmente investir na nossa cidade, ela esbarra num código que é de 1993, muito mal feito, que não se atualizou, que ele atrapalha as outras normas que nós temos, como, por exemplo, a Lei de Acessibilidade, que é recente, então ela não conversa uma coisa com a outra, ela se atrapalha com a legislação que os bombeiros utilizam, que vai dar o AVCB, que é a permissão poder utilizar, que está com segurança, ela se atrapalha uma coisa na outra, é um código muito mal feito, em que eles trocaram em certos pontos, a gente começa a ler um pouco melhor, que era para ser vírgula, colocaram ponto e vírgula, onde era para ser ponto e vírgula, colocaram vírgula, detalhes da língua portuguesa que passam batido às vezes, mas que na hora vira uma questão subjetiva. E o fiscal ou o funcionário público que vai interpretar aquilo acaba tendo uma dificuldade ou analisando o seu próprio ver. Eu acredito que é assim, e nem sempre esse é o intuito da lei. Então nós temos que mudar muita coisa na nossa lei. Na cidade, então, é fundamental nós mudarmos
uma série de coisas. Temos que passar limpo. Inclusive, não é alterações grandes, é passar limpo. Você mencionou isso aí. Nós temos uma lei da época do Davi Capistrano em relação a muros, altura de muro. Essa é 93. E que, veja só, que interessante. O muro, ele não pode ultrapassar 2,20 metros do solo. Aí o que vem acontecendo na nossa cidade? Você precisa estar nessa cidade. A construção, ela às vezes tem garagens subterrâneas, mas que na verdade não são subterrâneas, elas são acima do solo. Sim. E aí ele passa, então ele levanta a partir daquele ponto. O solo, né? Ele levanta o solo, então o solo não é o solo que está na lei, é o solo que está na cabeça do construtor daquela construção. Então às vezes ele levanta 1 metro, 2 metros, 3 metros, e aí diz que ali, a partir dali, é o solo. Meu solo está aqui, e aí, então... a partir dali, ele levanta um muro de 2,20 metros, só que o outro lado, que já existia uma pessoa morando, por exemplo, e que tinha um muro de 2,20 metros, o muro passa a ter, a partir do solo da rua e da casa, por exemplo, do lado, 4 metros. Isso aconteceu, inclusive, no prédio que eu moro. 4 metros. E aí você vai brigar por isso, pode até perder, só que isso vai de encontro, né? De encontro é contra, ao encontro é a favor, de encontro à legislação estadual de vigilância sanitária, que não permite que haja falta de iluminação e falta de ventilação. Quer dizer, você tem uma lei municipal que vai contra a lei estadual. Se nós seguíssemos a nossa Código de Edificações, o Código Civil, que eu entendo que tem uma hierarquia das leis. Você não poderia afrontar um código que é federal. E nós afrontamos, de todos os pontos. Aliás, esse Código 93, Rosima, foi algo assim, escandaloso. Normalmente são leis casuísticas. Casuística. Né? Porque assim, para alguns interessa, porque eles conseguem fazer coisas que os outros não conseguem fazer, porque é uma interpretação. Então, nós temos uma série de problemas hoje, e vou dar um exemplo clássico. Eu estive recentemente no centro de Santos, que você deve passar de vez em quando lá, e me assusta cada vez mais que eu passo pelo abandono daquela região. Pelos próprios empresários, os proprietários daqueles imóveis que estão ali, abandonados. Muitas portas fechadas, muitos imóveis abandonados. Mas quando você vai ver a fundo o que acontece, não é que eles querem estar com o imóvel abandonado. É engessado. É engessado. É engessado, não tem então, como fazer nada. Tombou de qualquer forma, tombamento, você sabe muito bem que é uma norma de direito ambiental, de uma forma complexa, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de poder usar a função social da propriedade, que está na nossa Constituição, tem uma dificuldade imensa. Ô, João, porque você chega... Desculpa, Filete, mas... O ano passado eu fui lá o ano retrasado, foi eu e meu irmão lá, a gente ia construir um hotel ali de cachorro, né? Como hotel, porque não sei tal. Mas era tanta dificuldade, por quê? Primeiro tinha a rua craqueiro o tempo todo, mas aí acho que até que dá pra gente dar um jeito. Dá pra dar um jeito. Mas é absurdo também. É absurdo. Depois era que a questão tinha que ter 6 banheiros, só tinha 2. Se fosse fazer tudo certinho... Não ia ter terreno. Não ia ter terreno, a gente não conseguia fazer. Aí era uma casa que tinha 2 andares. Você não poderia usar os andares de cima. Só se você pudesse uma laje e conservasse a madeira. A porta da frente ia ter que tirar, nós vamos ter que guardar em algum canto a porta para quando, se um dia não tirasse aquela utilização, tinha que pôr aquela mesma porta. Então você tinha que fazer um processo para deixá-la sem cupim, guardar aquela porta em algum canto, porque deve ter sido a casa do ferrador, do cavalo, do amigo de Dom Pedro. Sim. Né? Deve ser aquela... Nem foi, né? E nem foi. Mas, não, se fosse até era legal, porque até era uma coisa veterinária, a casa do ferrador, do cara que fazia... Poderia até usar isso como uma forma, poderia ser hotel, mas não é normalmente. Hotel, filete, aí põe lá, entre parênteses, a casa do ferrador do cavalo de Dom Pedro, né? Ficava uma coisa bonita, né? Uma coisa bonita. Aí podiam os quadros de Dom Pedro. Não é Dom Pedro com os animais, já podia dar esse viés aí, né, do marketing, do turismo. Mas não é, então é engessado. Eu falei, o lugar não é muito bom. É bonito, mas não é muito bom. Quer dizer, a gente ia tentar ajudar a cidade também, né? Soube que você também queria montar uma loja lá e tal. Não, mas é tanto encalho. Na primeira quadra Senador Feijó, alguns anos atrás, eu falei, aqui cabe bem um restaurante bom. Quando você vai ver, é inviável, a não ser que você sabe muito bem disso, a gente procurasse aquelas pessoas certas
para fazer aquele... E aí a coisa complica, não vou nem ser mais profundo nessa questão. Mas o que acontece, Filete, sem dúvida, é isso que acontece muito. Aí o que acontece? Chega lá, você fala, bom, tem que preservar aqui a fachada e telhado, que normalmente o centro de Santos é todo tombado nessa fachada e telhado. Aí você faz lá do jeito que a norma diz que tem que ser, exatamente igual como era naquela época lá, manda fazer a telha de uma forma artesanal, manda fazer a madeira de que já não encontra mais um cara, você gasta uma fortuna. Aí vem a norma do bombeiro e fala, olha, só que a entrada aqui não é possível, você vai ter um restaurante aqui nesse tamanho, a porta aqui tem 70, é uma regra estadual que você tem que ter ali para tantas pessoas uma saída de tantos metros. Queira ou não queira. Tá ali a norma, ele não vai assinar se você não fizer daquela forma. Ah, mas é tombada. O problema é seu que é tombado. Quem mandou comprar uma coisa tombada? Aí você vai tentar a norma de acessibilidade com a regra federal e não entra um cadeirante em algum lugar, o cadeirante vai com toda a razão, ele vai com toda a razão no Ministério Público e fala, olha, não estão fazendo aqui a norma federal que estou usando. Então, a gente tem que decidir no Brasil, a hierarquia das normas tem que ser muito mais clara. Olha, é para uso, então tem que se usar da forma que a lei prevê para as pessoas poderem usar. Seja o cadeirante, seja a pessoa. A segurança é mais importante que o bem. Então, é claro que é mais importante. É mais importante você ter uma pessoa viva no caso de incêndio do que um bem lá, a madeira ser consumida ou cair aquele bem. Ou aquele bem não se manter daquela forma como era antigamente. Porque as coisas evoluem. E nós não estamos evoluindo, Rosilma. Não. Os empresários estão indo para São Vicente, indo para Praia Grande. Hoje, a tribuna de hoje, você pega lá tantas mil novas empresas foram montadas em Praia Grande. Por quê? Porque lá é mais fácil. É muito mais fácil. Mais rápido, muito fácil, mais rápido. Se terreno mais barato. Tudo nesse ponto é melhor. Então, Santos vai... Olha, tem um gráfico que foi feito. E não é uma coisa também, Vilela, é o seguinte, veja só. Nós temos uma concorrência, os empresários, de um modo geral, têm uma concorrência significativa do empreendedorismo virtual. Sim. Então, para você manter uma loja física, você teria que ter até incentivo. Claro. Diminuição de impostos, enfim. Coisas. E não é o que acontece. Então, o que a gente vê? Né? Por conta eu encaro sinceramente, porque isso também na vida particular da gente a gente vê muito. Até briga de família, irmãos. Às vezes, você deixa uma casa vazia porque são vários herdeiros, e aí um não quer deixar o outro morar, então ninguém mora, aí não consegue alugar porque o aluguel está difícil, sei lá qual é o problema, e no fim você se depara com uma casa invadida, cheia de gente fumando crack lá dentro. E tudo isso pode, né? Que já destruíram a casa toda. Quer dizer, então, se tivesse uma pessoa da família lá dentro que se propusesse a tomar conta da casa, entendeu? Então isso você leva, por exemplo, para o lado empresarial. Quer dizer, então você quer montar, por exemplo, um negócio no centro de Santos. Eu fico triste, porque eu fui criada numa época em que o passeio era na cidade. Vamos na cidade? Eu lembro disso, eu ia com meu pai e minha mãe de bonde. Eu pegava o trólebus. Ver as vitrines da cidade, que era um passeio maravilhoso. Então, para mim, cada rua da cidade, eu andei com meu pai e com a minha mãe ali, né? E não faz tanto tempo assim. Aí você vê essa decadência e diz, meu Deus do céu, será que eu estou no país certo? Será que eu já não fiquei tempo demais por aqui? Mas, Rosilma, a gente tem O Marcos Alonso, Rosilma, médico, que vem aqui no programa, oftalmologista, está em Portugal, está vendo o programa, que ele já mandou aqui. Ele teve uma casa em Bertioga, que tinha lá, que ele ia fim de semana. Mas sabe como é que é a vida de médico, né? Um fim de semana faz plantão, o outro sai com a filha, quando tem uma semana de folga, viaja e tal. Enfim, aí o Marcos Alonso Garcia, ele que está em Portugal hoje, um abraço para ele falou que invadiram a casa dele e levaram tudo, né? E hoje a maior preocupação no litoral é essa, porque você tem uma casa em Peruíbe, às vezes seu pai, no caso meu pai deixou uma casa, a gente vai lá sempre, por quê? Porque tem que ficar olhando, porque senão os caras roubam tudo, então é aquela coisa toda, né? Não, e é aquela história, eles desmontam a casa inteirinha, porque eles tiram as janelas de alumínio. Não, eles acabam com tudo. Tiram, sabe, eu nunca vi coisa igual, enfim, para mim é estarrecedor, né? Como é, o meu choque, sabe, Vilela, porque eu trabalho com direito, eu trabalho com pessoas. Como é que a gente luta pela dignidade humana? Como é que uma pessoa chega tão no
fundo do poço a ponto de... Porque não é uma família que não é mais uma entra para pessoa, morar porque não tem dinheiro para pagar aluguel. É uma pessoa que não tem mais a consciência plena das suas atitudes. Não tem. Ele Então, só ela pensa na tira droga. tudo. Infelizmente, ele acaba com uma Mas família. aí já poderia estar no crime se a gente tivesse Claro que entra no uma crime, delegacia e coisas assim sérias, lógico, o delegado também está sobrecarregado, não tem concurso, fecham-se delegacias. Aliás, mas é vadiagem isso aí. eu quero Rosilma. aqui, Espera só um pouquinho. atenção. Rosilma, é vadiagem, não é isso? Aliás, não, vadiagem não existe mais. É contravenção existe ainda, né? na lei. Mas não Silva, então, é outra coisa louca, Rosilma. É outra Eu coisa. quero E não acontece nada. falar aqui bem do meu querido doutor Marcelo Gonçalves da Silva, que é o delegado de polícia lá do 1º DP, e a escrivã de polícia Maria Aparecida Russi, que eu precisei fazer um BO, e eu até trouxe o BO aqui para não esquecer o nome aconteceu? deles. E eu gostaria até de nem falar, não gosto de falar dos problemas pessoais, porque eu acho que os problemas das pessoas são muito maiores, e a gente pôr um problema pessoal, dá a impressão que a gente quer o centro das atenções, está resolvido, beleza? Mas o que eu queria aqui é enaltecer a figura do delegado, que inclusive é professor, ele me disse que é professor da academia, um atendimento exemplar, não era nem o DP dele, era outro. Inclusive estava fechado, eu tive que ir no Palácio da Polícia porque eu fui orientada assim por conta de que eles fecham os DPs no feriado. Fui atendida exemplarmente, ele disse que até ia demorar um pouco, eu falei, eu espero, né? Não demorou nem 5 minutos, me atendeu assim exemplarmente. A Cida, um beijão para a Cida, inclusive uma mulher muito linda, um olho verde, maravilhoso, me atendeu que nem uma princesa, me orientou, eu fiz todas as perguntas para tomar as medidas necessárias. Então eu queria deixar aqui, porque eu acho assim, é importante reclamar, é importante denunciar, e todo mundo que me conhece sabe que eu denuncio mesmo e incentivo a denúncia. Mas muito mais importante é a gente enaltecer os excelentes profissionais, conscientes e que são um exemplo para a juventude. Porque se a gente só mostrar o lado ruim, que exemplo a gente está dando e está mostrando para os nossos jovens? Que andam depressivos e que dizem, cadê os nossos heróis? Exato. Essa é a falta. Essa é uma falta, Rosilma. Faltam heróis para o Brasil. Faltam heróis no campo político, por isso que a polícia dessa forma. Nós não temos quem nós falar, fulano é... Por isso que hoje um juiz... Nossos heróis morreram de overdose? Nossos heróis nem nasceram. Nossos heróis morreram de infarto, não conseguindo trabalhar direito. Os nossos. Os nossos. Mas os dos jovens nem nasceram. E por isso que nós vemos hoje, merecidamente, um juiz que está fazendo exatamente a obrigação dele, porque eu entendo que todo juiz devia ser como o Sérgio Moro, claro. E virou o herói nacional. A carência de herói é tanta que todo mundo diz, olha, tá vendo como tem? A gente quer que todo mundo seja assim. Só quero colocar um negócio rapidamente, Filete, até para falar, falei muita coisa em questão de abrir empresa. Eu coloquei esse contraponto do código de obras que tem que ser mudado, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma atualização nesse ponto. Agora, uma cartilha, de repente, né? Exatamente. Tem que ser uma cartilha. Mas parabenizar, inclusive, a Prefeitura de Santos, o prefeito, abriu o espaço do empreendedor. Agora nós tínhamos a sala do empreendedor, tem o espaço do empreendedor. Essa parte da parte de finanças, uma série de abertura da empresa facilitou muito, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos agora anexar uma coisa à outra, porque você não consegue ter empresa sem ter um lugar. A não ser que seja MEI, que é uma referência só. Mas as empresas, normalmente, que têm mais empregados e tudo mais, precisam de um lugar. E aí você sempre vai esbarrar nos outros códigos. Então, é só juntar esse espaço do empreendedor, também colocar talvez ali a Secretaria de Obras também nesse espaço, seria uma boa ideia talvez, prefeito. Lembrando que você pode contactar pelo nosso programa, pelo WhatsApp 997115545, né? O WhatsApp, já estão chegando algumas mensagens que nós vamos ler no segundo bloco, e também pelo telefone 2138, é o telefone novo, agora ela completa ali o telefone, né? 2138-4677, é isso? 2138-4677, tá vendo? Tô bom de memória. Tá bom, 2138-4677. Lembrando que mandar um abraço para o Glauco Braga, jornalista, já trabalhou na tribuna do sindicato, que está vendo o programa agora, também o Aldo Neto que está calmo, tomou maracujá agora no feriado, porque está fazendo a campanha do Modesto Roma lá, muita coisa para ele. Mandar um abraço para o Aldo Neto, para o Glauco Braga, que está aqui comunicando, né? E hoje temos uma notícia triste, né? Às 11 horas da manhã, o maior empresário da Baixada Santista até hoje da construção civil, no meu entender, Armênio Mendes, nos deixa, né? Ele enfrentava um câncer e partiu para o Oriente Eterno às 11 horas. Na minha opinião, um dos empresários mais conhecidos da região,
nasceu em 2 de agosto de 1944, no vilarejo português de Chão de Coice, distrito de Leiria. Mudou-se para o Brasil em 63, né? Há 53 anos mudou para o Brasil, 54 anos, e veio a Baixada Santista, onde começou a empreender, né? Nossos pêsames aí para a família do Armênio Mendes. Eu fiquei muito chateado porque tinha com o Armênio um amigo. Uma vez teve uma festa, pode deixar a foto dele aí, no Centro Português, né? E ele ficou conversando comigo, e a festa foi toda para o outro lado, e ficou eu e meu filho uns 15 minutos. Aí até as pessoas brincaram, não sabia que o Armênio era tão teu amigo. Não, é porque o Armênio estava falando do meu filho, que meu filho tinha 12 anos, e meu filho falou, pô, eu tenho admiração para o senhor, aquela coisa de jovem, né? Falou, para você ser meu amigo, você quer ser meu amigo? Eu não tenho Facebook, mas para você ser meu amigo, você vai ter que ser melhor que eu. Então você tem que estudar para ser melhor que eu, né? E o Armênio, que eu tenho umas passagens muito bacanas com ele, uma que quando ele estava construindo o shopping, ele me chamou lá para ver o shopping, e a escada de mármore, e o rapaz não estava acertando o mármore naquele pedacinho, né? O Armênio foi lá, com a mão dele, colocou ele de terno e gravata, tirou o terno, se ajoelhou, arrumou e falou assim, meu filho que coloca. E ele colocou, isso faz uns 15 anos atrás, ele mesmo colocou a peça. Então, ele sabia comandar, mas sabia fazer também, né? Isso que o João falou cirurgicamente. Hoje o empresário tem que mexer bem com o justiça do trabalho, você tem que entender o que é hora extra, o que é férias mais 1/3, o que o funcionário pode, o que ele não pode fazer, tem que entender de previdenciário, o que você está pagando, como é que você vai aposentar, tem que entender do direito das pessoas, né? As pessoas têm acesso a exame, a tudo na minha área. Então você tem que estudar muito. Até para o imposto de renda, que você tem que saber fazer. Tudo. Antigamente o cara doava para um filho não sei o quê, e tudo bem. Hoje você tem que pagar 4% de doação, quer dizer, você tem que entender tudo, né? E todo mundo hoje, se não é um advogado por formação, tem que pelo menos ter noção do direito que a Rosima quer implantar nas escolas. Então, queria que a Rosima comentasse agora a questão do Armênio Mendes, né? Vamos tentar encerrar o programa hoje sem música, né? Em respeito ao maior empresário, na minha opinião, da Baixada Santista até hoje, né? Que foi o Armênio Mendes. Sem dúvida nenhuma, minha profunda admiração pelo Armênio Mendes. Aliás, como portuguesa que sou, que eu tenho dupla cidadania, graças a Deus, minha avó me deixou essa herança, entre muitas outras belíssimas heranças que a minha avó me deixou, de um povo trabalhador, de um povo que sempre enfrentou o desafio e nunca ficou se queixando, né? Eu sou de uma família de 3 mulheres, 4 irmãs, aliás, são 4 irmãs, é que 3 vieram e uma ficou em Portugal, só mandou os filhos. 4 irmãs que vieram para cá, semi-alfabetizadas, fugindo da Primeira Guerra Mundial, e vieram lavar roupa das ricas de Santos, que moravam nas chácaras e nos sítios do Parque Indígena, que era a nossa praia, né? A nossa praia tinha sítios, chácaras, né? E uma vez a minha avó era caçula e ela era loirinha, né? Isso é para não dizer que os pobres só existem agora e elite e não sei mais o quê. A minha avó portuguesa lavava roupa para as madames e levava a minha avó, porque a minha avó era pequenininha, ela não podia ficar sozinha. E quando ela ia entregar as roupas, as madames queriam adotar a minha avó, porque diziam assim para ela, mas essa menina é muito bonita, ela não pode ser filha de pobre. Então queriam adotar. E a minha bisavó portuguesa dizia, não, nada disso. As 2 irmãs são pobres e ela também vai ser pobre que nem as irmãs. E por ser pobre não é nenhuma vergonha. O que é vergonhoso é a gente não trabalhar para se sustentar. E elas não sabiam fazer nada, não tinha emprego para elas, mas elas lavavam a roupa das bacanas que não queriam lavar roupa. Então, eu acho assim, é um exemplo que o povo português dá, e o Armênio Mendes também veio para cá e construiu um império, fez de Santos uma outra cidade, é inegável, né? Uma cidade que não tinha um hotel, todos os hotéis que nós temos hoje aqui, 5 estrelas e de grande porte, o Mendes Convention, nós não tínhamos centro de convenções, enfim, pôs Santos no centro turístico do mundo, né? Entre muitas outras coisas, né? Então, aqui, o Santos e o Brasil ficou muito mais pobre sem a presença desse brilhante empreendedor que foi o Armênio Mendes. João, antes de encerrar o primeiro bloco, queria que você fizesse algumas considerações sobre o empresário Armênio Mendes. Olha, a característica que marcou realmente é a ousadia.
Ele é uma pessoa extremamente ousada, foi uma pessoa ousada, impôs isso nas suas empresas. É a pessoa que realmente mudou a cara de Santos. Goste ou não goste dele, ele mudou o cenário da cidade. Ele mudou completamente. Não só Santos, São Vicente também fez um mas, shopping, mas né? a região mudou. Queria fazer um shopping Santos principalmente. Guarujá, né? Não, ele quis fazer vários lugares. Então, assim, O Guarujá tinha muito guloso demais, não deu para fazer, né? Ativa e sempre querendo investir na nossa região. Isso é fundamental. São duas coisas que eu avalio positivamente dele, essa questão da ousadia e o investimento na nossa região. Porque depois de um certo tempo, o empresário olha para falar, já tenho dinheiro suficiente para 20 gerações, já posso, não vou fazer mais nada. Não, ele continuava fazendo, isso é fundamental. Eu participei muito dos empreendimentos dele, porque eu tive a loja no Shopping Miramar desde 98 e depois até no Praia Mar, até recentemente. Então, é realmente assim, a gente acompanha normalmente o que acontece. Então ele soube colocar as pessoas certas, nos lugares certos, soube fazer realmente a forma adequada. O maior empresário que nós tivemos nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, aqui em Santos, vai fazer muita falta, mas eu acredito que os filhos estão preparados também para continuar esse legado dele. Então é importante a gente destacar que o empresário ele tem que ser ousado, ele tem que realmente fazer, investir na nossa região. O dinheiro não é para ele, é para o investimento. Há 20, 30 anos atrás ele poderia ter parado de trabalhar e não esquentar mais a cabeça. O cara gosta do que faz, né? Gosta do que faz, mas ele é ousado. Esse é o diferencial, filete. É que você é ousado. Ninguém coloca uma clínica 24 horas por dia sem muita ousadia. E você faz isso, não começou hoje fazendo isso. Então é preciso, as pessoas só vão para frente quando elas têm a ousadia. É prejuízo noturno para você garantir um bom atendimento, mas sem prejuízo. Não, e outra coisa. Se você colocar a tua loja trabalhando de noite com empresário, com segurança, vai ser prejuízo. Talvez seja um diferencial. Pô, 24 horas, tal como aquela... Mas você atende. Mas toma prejuízo. Nessa parte do atendimento você toma prejuízo. Se você pudesse falar, olha... Pudesse escolher, né? Se você pudesse conversar com o São Francisco e falar, não tem emergência da meia-noite às 7 da manhã, eu não ganho e você não manda emergência para mim. Era lucro para a empresa. Sim. É uma garantia. Tá? Sabe aquela coisa que você tem que ter a garantia, você perde dinheiro no serviço. Claro. Nesse serviço desse horário você perde no dinheiro. Entendeu? E também, antes de terminar, há quanto tempo que esse garoto, há 30 anos, né? Que esse garoto resgata cães de rua? Sim. Porque todo mundo pensa no filete quando vai levar o cachorrinho que está doente. Mas ele tem um trabalho magnífico de resgate, quando ainda ninguém tinha pensado nisso, que não era moda, né? De resgate de animais, vacina, procura adoção. O Filete tem coisa que pouca gente sabe do trabalho social que ele faz por trás, que ele não fica divulgando. Sim. A maior parte ele não verdade. divulga. Desde aquele trabalho com os pombos, Filete, mas tem uma série de coisas. Se você for ver o trabalho, esse cara não para. Ele fica 24 horas. Eu falo que ele é 24/7. Né? 24 horas por dia. E não é? É verdade. Que hora você para? É verdade. Você não para. Não, a gente quando gosta de fazer as coisas, a gente tem que fazer bem feito. Eu agora no programa do Paulo Alberto aqui, capitão, mandar um abraço pro Passarinho que está vendo o programa, teve o futuro presidente da Portuguesa, e eu falei que no Conselho do Santos, eu entrei pelo Modesto, mas já fiz declarações até contra, mas críticas construtivas, claro. Né? E também que eu acho que tem muita briguinha de cada Portuguesa com o cara do Santos. Eu acho que são clubes co-irmãos. E o Santos, pela uma situação histórica, está na frente. Porque teve Pelé, teve os craques Mengal, Zito, e o Santos foi bimundial, 3 Libertadores, 8 brasileiros, tal. Mas nós temos que ajudar a Portuguesa. E a Portuguesa também tem que aceitar ajuda e não ficar com essa coisa de um fala tal, porque os times são co-irmãos. E é chato, por exemplo, essa rixa que tem de algumas pessoas que vai para a internet, tudo. E eu falei que se fosse presidente do Santos, faria um trabalho junto com o presidente da Portuguesa para acalmar isso. Porque a Portuguesa também é importante, também é fundadora da federação, tudo. Mas algumas pessoas põem no site uma coisa ou outra e às vezes começa a complicar. Nós vamos ao breve intervalo, tem chegado muitas perguntas aí no 99711-5545. O Uriel Vilas Boas já mandou pergunta. O Pedro está mandando outro abraço para a Rosilma, também já mandou pergunta para o João e tal. E é muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa sexta-feira 13. Mas está tudo tranquilo, sexta-feira 13 é tudo buchicho, né? Falam de gatos, os gatos são animais maravilhosos, né? Então, sexta-feira 13, tempo nublado em Santos, ontem um sol muito bacana, né? Mas as pessoas que estão aí, muitos turistas na Baixada Santista, né? Você que sai pode curtir um dia ao ar livre nas praias maravilhosas da região, né? Temos várias perguntas, mas antes vamos falar aqui do Dória. O Dória causando polêmica, viajando muito. E o governador, ex-governador Goldman, né, que já foi governador na época do Serra, né, o Serra saiu e ele ficou com a governança, ele falou que o Dória está viajando muito, tal, e o Dória chamou ele meio de senil, ele falou que pode ser, que ele é velho, mas não é velhaco, uma confusão, né? E depois o Dória acalmou, falou que está com o Alckmin, o Alckmin está com o Dória. Mas o Dória lança mais uma polêmica. Ele que falou que até dezembro 85% dos buracos de São Paulo serão tapados. E até abril todos os buracos. São Paulo não vai ter buraco, só os pontuais que forem aparecendo, né? E o Dória, que já mandou o secretário de Meio Ambiente embora, tal, fez uma polêmica. Comida de astronauta para moradores de rua. A população, né, um lado acha bacana, tal, e o outro lado fala que o Dória quer tratar a população de rua igual cachorro, comendo a ração. Queria saber a opinião da Rosima, do Dória, que é sempre polêmico e sempre faz a gente dar risada. Ele que tem tá sempre no Instagram, pondo as suas postagens, tal. O Dória que é um prefeito moderno. Então, as pessoas estão muito incomodadas com o Dória, porque o Dória, independentemente, eu não moro em São Paulo, não sou capaz de avaliar se realmente o que ele está fazendo diferença ou não. O que eu sei é pelas redes sociais. O vice dele é uma pessoa que eu respeito muito, que é o Bruno Covas. Inclusive, eu já acompanhava o Bruno Covas antes, porque o Bruno Covas era deputado federal e o Bruno Covas já fazia essa prestação de contas quase que diária da sua atuação na Câmara Federal. E eu sempre achei isso muito importante, por quê? Porque a gente não sabe o que é feito lá. A gente só sabe que chega pra gente pelos jornais. Os jornais nem sempre dão as notícias completas, porque por conta de espaço, por conta de viés ideológico, por conta de opinião pessoal de um ou outro jornalista e por conta de que as pessoas têm a sua subjetividade e que isso realmente, por mais que se queira ser neutro, influencia na matéria. As redes sociais são um grande achado. Elas descentralizaram a informação e descentralizaram o poder. E o político que se inovou e entendeu que a rede social pode ser realmente um canal de comunicação direto com a população, está usando. Então o Bruno Covas já usava, muita coisa eu soube diretamente por ele, o que estava sendo votado, como é que ele estava votando, como é que estava o score na Câmara, qual a importância da matéria. E aí então eu ia no site da Câmara e pesquisava realmente o projeto, via o projeto na sua integridade, porque eu acho que não é porque eu sou advogada que eu faço isso porque eu sou cidadã. Dá trabalho? Dá trabalho. A maioria das pessoas gosta de reclamar, mas não faz o papel principal da população, que é fiscalizar os seus representantes, porque na verdade eles estão lá representando o cidadão, né? E aí ele tornou-se vice do Dória e ambos continuam fazendo. Inclusive, para mim, chega muito mais as ações do Bruno Covas como vice, atuando nos bairros, transformando calçadas cheias de lixo em lugares aprazíveis, né? Inclusive nas periferias de São Paulo. Isso tem chegado para mim. Agora, se é suficiente, se precisa melhorar, eu acho que a população tem que cobrar, porque, na verdade, ele é prefeito da cidade e ele deve satisfação à população. Eu entendo que quem reclama é a concorrência. Isso é uma visão minha, pode ser que muita gente não concorde, porque a população que acompanha está contente com a prestação de contas. Não digo com a gestão, porque a gestão precisa ter um olhar mais acurado, morar na cidade, ver se realmente o que ele está fazendo está me atingindo beneficamente ou não está me atingindo, ou no meu bairro ele não fez nada, então eu estou reclamando, né? Então eu moro em Santos, pouco vou a São Paulo,
né? Então eu não posso opinar, não gosto de opinar coisa que eu não entendo e só porque eu estou no programa de televisão vou falar qualquer coisa. Não sou assim. O que eu posso dizer é que as redes sociais são uma grande ajuda para a população e claro que há políticos que não fazem nada e usam isso como marketing pessoal. Mas aí, mais uma vez, cabe à população qualificada saber diferenciar entre um marketing que é mentiroso e um marketing que é simplesmente uma prestação de contas e que aquilo realmente está sendo feito e que, apesar de que ele tem pouco tempo de mandato, pode ser que realmente ele esteja fazendo muita coisa boa, mas que ele está incomodando e está ameaçando velhos caciques no próprio partido que ele está e talvez por isso, né, a concorrência esteja realmente incomodada e alguns líderes antigos do PSDB estão realmente metralhando o Dória. Mas eu vejo isso aí que é simplesmente disputa de poder. João, essa questão do Dória agora, comida de astronauta para moradores de rua, São Paulo sem buracos até março, 85% dos buracos a menos até dezembro, e ele que está viajando no feriado, ele viajando para um lugar e também o Bruno viajando para outro local, ficando a cidade na mão do presidente da Câmara. Olha, a gente tem que olhar o resultado. Se o resultado for bom, a situação, a administração é boa. Não importa se ele viaja, se ele fica, se ele não fica. Não adianta nada ter um prefeito que more na prefeitura e não tem efetividade. É eficácia, efetividade que são os pontos importantes. Senão toda cidade pequenininha do interior do Brasil ia ser bem administrada, porque o prefeito não viaja, fica lá, né? É questão da efetividade, da eficácia de cada um. A questão da ração, da comida de astronauta, eu não sei nem o que é ração de... Eu não sei o que é uma comida de astronauta. Para mim era aquela comida que era desidratada, você colocava água. E eu não sei o que exatamente quer dizer com isso. Mas eu sei que o calo de todo administrador público, um dos calos, né? Nós temos o calo da saúde, o calo da educação, que são 2 gastos altos na secretaria, e nós temos a população de rua, que isso realmente é muito complicado. Você realmente tem uma população que tem que tomar alguma decisão. Qual a decisão? É complexo, envolve pessoas, não é uma decisão única, porque cada caso ali é um caso diferente. Tem pessoas que estão ali na rua por uma desestrutura familiar, uma desestrutura da própria pessoa. Tem pessoas que estão com problemas mentais, que estão ali porque não conseguem ter uma convivência com outras pessoas. Tem a grande maioria que está ali, por dados científicos que são colocados de pesquisa, é por causa da droga, do álcool, que é uma droga lícita, mas que afeta desde sempre as pessoas que consomem o álcool na rua. Isso é muito comum a gente ver, infelizmente. Agora, nós temos que ter algumas regras, né? E o que eu achei interessante do Dória é o seguinte: Estado mínimo. O Estado tem que ser mínimo para poder fazer bem feito aquilo que ele se propõe a fazer. Um dos grandes problemas, normalmente quando o Estado é muito grande, o cidadão é pequeno. Isso é uma regra quase mundial e é uma coisa que a gente nota em vários lugares do mundo. Quando se administra bem, você não tem que ficar administrando certas coisas que não fazem parte do portfólio da administração pública. Então ele quer privatizar parque, quer privatizar uma série, as pessoas vão poder ir, mas a empresa privada vai poder explorar de outras formas. Acho fundamental, acho importantíssimo. Aliás, tem um dado importante, que todas as cidades que olham com a questão do empreendedorismo nas suas cidades e avançam, fomentam o empreendedorismo, elas crescem muito. Crescem no emprego, que é fundamental, crescem na renda, na arrecadação, melhora tudo. Pode notar que as cidades têm algumas bases, alguns pilares. Primeiro, educação. Sem educação a gente não vai para frente de forma alguma. Eu não conheço ninguém, pode ser de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de extrema-direita, não importa. Eu não conheço uma pessoa que ideologicamente fale, olha, a educação não é importante. Agora, a prática, a gente já não vê a mesma coisa. O discurso continua sendo sofista dessa forma, a gente sabe bem, né, Rosilma? Mas a grande questão, educação fundamental, tem que ter educação, tem que ter cursos preparatórios, Filete. Uma coisa que estou batendo muito, nós temos que ter cursos preparatórios para empregos rápidos. Essas escolas aí que vão desativar... É isso, é isso que eu chegar, Filete. Porque se a escola tivesse cursos... Você que notou bem. Ou equipasse a escola final de semana, à noite, com cursos preparatórios. Curso de auxiliar de veterinário. Coisa simples. Curso de recepcionista. Exatamente. Curso de carpinteiro. Exatamente. Curso não sei o quê. Nós somos uma escola de comércio. Nós temos o Senac. Mas tem o Senac, tem o Senai. Mas não atinge dessa forma. É algo um pouco mais sofisticado e até complexo e não tem muita coisa no nosso ponto de vista. Se pegar, por exemplo, uma escola para pessoa instalação de ar-condicionado, montagem de móveis,
curso de polimento de carro, o cara pode trabalhar em lojas de carro, em um mês ele faz. E nesse curso não pode ter só o aprendizado da função. Ele tem que entender as regras para ele poder atender. Imagina, um montador de imóveis. Hoje nós não temos mais marceneiros, praticamente pouquíssimos. São montadores de imóveis. As grandes lojas que tem em Santos são de montadores de imóveis. Bom, o cara vai até a casa da pessoa, tem que se portar, como vai se vestir, como vai falar, como vai agir. Além da montagem, tem que ser muito bem feita, o restante é fundamental. Então, se nós não dermos a educação, não vai. Se nós não colocamos o empreendedor como em primeiro lugar para a cidade desenvolver, não vai. A cidade tem algumas coisas administrativas que nós temos que mudar. Agora, a prefeitura tem que ser baseado em atendimento básico de saúde, em atendimento básico de educação, propor esses cursos que são regionais, de cada cidade. Não queira que o governo do estado ou o governo federal vai intervir nisso, porque ele não vai. Ele tem um estado inteiro para cuidar e tem um país inteiro para cuidar. Ele tem que ser regional, tem que ser a cidade que tem que ter esse ponto. Nós vamos dar cursos para essas pessoas saírem da rua, essa criançada sair da rua principalmente, esses adolescentes que hoje têm escolas extremamente sucateadas. Enfim, a gente conhece, né, Rosemary? Você sabe melhor que ninguém como é que estão a situação das escolas. Alguns diretores e professores fazendo o máximo possível, mas não tendo o retorno. A falta de educação, falta de conhecimento, falta de responsabilidade. E a gente nota isso no desemprego. No país não se desenvolvendo tanto. E a gente começa a notar outros países que aplicaram essa regra do Estado, interviram no que é importante, que isso depende só do Estado, que é a segurança. Eu não posso ter segurança particular. Eu não posso comprar a polícia. A polícia é o Estado. Eu tenho que ter uma saúde pública de qualidade. A saúde pública não é só construir hospital. É pensar na prevenção. É esse que é o ponto. Sabe, nós temos que pensar que lá num lugar que está degradado, a saúde vai ser péssima. Se a pessoa mora numa palafita, não tem banheiro, não tem higiene adequada, não tem água adequada, não espere que essa pessoa vai ter uma vida saudável. Se ela não tem um alimento saudável na escola, por exemplo, uma merenda de qualidade, e aí eu ponho um ponto até do Dória, não sei, essa questão eu defendo ele em algumas coisas, que eu acredito que são certas, e também critico em outras, eu não dou comida que eu não comesse para alguém. Se ele come essa comida e acha boa, aí já vai ser outra história. Mas eu acho um erro. Merenda escolar, por exemplo, é algo que tem que ser de extrema qualidade. Tem que ser algo que seduza, no bom sentido da palavra, aquela garotada a ir para a escola. É um ponto fundamental. Pode notar que os países que se desenvolveram, a refeição da escola é fantástica. A estrutura da escola é fantástica. Não tem erro. Pode notar, país que desenvolveu, país que não desenvolveu. Pega a Coreia do Norte, pega a Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu muito em educação. 12 horas na escola, né? Não, e todo o restante. Pega os países do norte da Europa. Não, e outra Portugal, coisa. não sei longe, Portugal é o 4º país mais seguro do mundo. E é o 4º país que tem a melhor índice escolar. E tem direito na escola. Tem direito para criança. Direito, claro. Porque eu tenho 2 sobrinhas lá que estudam direitos humanos e cidadania na escola. Tem que ter. Nós tivemos alguns pontos, como o SPB e Educação Moral e Cívica, que tinha algo ali. Sim, não era o ideal também. Mas só que é uma visão ultrapassada, sim, porque, na verdade, era nesse sentido, mas o que a gente propõe é muito mais do que isso, porque, por exemplo, há, inclusive, alguns projetos. Você percebe que, inclusive, os deputados, de uma forma geral, e aqui eu queria mandar um abraço para o deputado Paulo Correia Júnior, que é um excelente deputado e se propôs a apresentar um projeto no estado de São Paulo, direito para criança nas escolas. Fundamental. Só que ele esbarrou num projeto que já está lá desde 2016 em trâmite, né? Apresentado por um outro deputado, e aí eu fui examinar o projeto, e o projeto tem um erro de forma, ele é inconstitucional e ele vai também contra a LDB. Por quê? E aí eu pergunto, caramba, mas os deputados vão para uma Assembleia Legislativa? Claro que eles não são obrigados a ser advogados e conhecer leis, mas no mínimo um assessor jurídico de qualidade. São vários assessores, né? E é uma coisa assim, porque ele me falou assim, olha, já tem um projeto em trâmite. Aí eu falei, não, eu vou examinar, porque às vezes não é bem aquilo que a gente propõe. Esse projeto começa que é focado no ensino médio. Eu acho tarde
Porque não é uma visita ao zoológico. Você olha o macaco e diz, que lindo! E aí você já entendeu tudo de sustentabilidade. Isso é, para mim, você ensinar Constituição no ensino médio. É uma ida ao zoológico, não te transforma. Para transformar, você tem que pegar a criança pequena e começar a resolver conflitos com princípios gerais do direito. O direito é um instrumento, não é que você vai ensinar direito para a criança para ela decorar as leis. Ele vai ser um instrumento de transformação. E aí, o que fez esse deputado? Ele fez o seguinte, obriga, olha só, já começou errado, porque o legislativo não pode obrigar o executivo a nada. Você faz uma autorização, é um projeto autorizativo. Quem tem a caneta é o executivo, isso, não adianta exato. Obriga o fornecimento da disciplina opcional no ensino médio de direito brasileiro. Então aí tem duas realmente, uma inconstitucionalidade, porque ele... você, na medida em que o legislativo quer obrigar o executivo, ele está interferindo no poder. Então, não pode inconstitucional, porque os poderes são harmônicos, mas independentes. Né? E ofende a LDB porque ele não pode incluir na grade curricular. O Estado não pode incluir na grade curricular, que é uma lei federal que se chama Lei de Diretrizes e Bases. Quer dizer, então, por que isso? Então, conversa com as pessoas que conhecem, né? Então, vamos apresentar um projeto... ou pelo menos apresentar um projeto que possa ser discutido com a sociedade, porque aqui em Santos tem a lei aprovada, virou lei, mas não foi implementada. Então, a sociedade precisa acordar e cobrar, esse que é o problema. Porque a lei, a gente sabe, muitas, né? A lei é um pedaço de papel, quem faz valer a lei é o cidadão. Sim. O técnico Cuca não é mais técnico do Palmeiras, acaba de ser demitido. O programa ao vivo é bom, né? Já várias informações aqui me passaram, mas agora o Passarinho me passou a mensagem, então com o Passarinho a gente tem credibilidade, né? Porque podia ser uma brincadeira, mas eu entrei no site aqui, Cuca não é mais técnico do Palmeiras. O Uriel manda um abraço a todos, o Passarinho, a Elisete do Boqueirão, a Lucélia de São Vicente, o Ricardo, a Vânia, vai ser comida de astronauta, é melhor do que nada. Melhor que lixo. A Amanda, vai ser com o dinheiro das multas que ele ainda não recebeu, que ele vai comprar essa comida. Flaviane, o Dória é o maqueteiro. A Regina, o Dória vai ser o maior prefeito de São Paulo. Várias opiniões, né? Sempre o Dória polêmico. Queria desejar para vocês todos... É ousado, pelo menos, também, ousado, né? Isso é importante. É ousado. Nós vamos ver o resultado final, né? É fato que vai acontecer. Queria agradecer a Rosilma Roldão, a presença feminina aqui no programa, advogada, professora, meu filho já mandou outro abraço. Falou, você não mandou um abraço para ela, pai? Eu falei, mandei, você devia estar distraído aí. E eu mandei outro de volta, Pedro, um beijão para você. E o João também, da Design Gallery, a loja que tem bons preços e a loja que é muito referendada. Só tem coisa bonita lá, eu sei. Obrigado, Top of Mind, loja Top of Mind. E também a vocês todos que participaram do programa, um excelente final de dia, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.